Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vamos recitar a página 39 do Alcorão Sagrado em árabe, os versículos 238 até 245 do capítulo 2, Surat al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Custe aí as orações, em particular a oração mediana. Esse versículo manda realizar a oração, que sabem, a oração diária são 5, especialmente Salat al-Wusta, oração mediana. Como interpretaram os imãs, Salat al-Wusta, a oração do meio-dia. Porque na época do profeta Muhammad, a mesquita do profeta não tinha teto. Meio-dia, na cidade de Medina, muito calor e muita gente não ia para fazer oração na mesquita, porque, imagina, 50 graus, sol, bate na cabeça dos oradores, a mesquita sem teto. Deus mandou participar nas orações, especialmente a oração do meio-dia, porque tem mais dificuldade. E qualquer ação mais difícil tem mais benefício. Você vai para a peregrinação. No ano que você vai, se a peregrinação cair no verão, na cidade de Meca, tem mais benefício. Quando você vai para Ziyarat al-Ba'in, no verão, mais difícil. Mais recompensa. Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou os muçulmanos não largar a mesquita meio-dia e fazer a oração do meio-dia também na mesquita. Mas depois eles fizeram um teto com folhas de tamareira e só para ter uma sombra em cima dos oradores. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Custodiai as orações, em particular a oração mediana, e levantai-vos sendo devotos a Deus. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. No versículo anterior falou sobre a oração do meio-dia, na mesquita, em Medina, no verão, calor, sem teto, sol forte, porém, faça a oração. Mas, quando tem dificuldade, você faz, como eu expliquei, a ação mais difícil, mais recompensa. Mas, às vezes, se você fizer a oração, vai ter perigo, numa situação perigosa, que pode ser na guerra, ou um animal selvagem, tipo, você não pode fazer oração, não pode ficar parado para fazer oração. Nesse caso, Allah subhanahu wa ta'ala mandou fazer outro jeito da oração. Mesmo que você esteja sentado, ou às vezes deitado, você tem que lembrar de Deus e fazer sua oração. As-salatu la tasqutu bihalin. A oração nunca cai da obrigação, sempre é sua obrigação realizar a oração, mesmo que seja de uma maneira especial, nesse caso, que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou, e numa situação que é perigosa, tem que fazer a oração. Então, nas guerras, o profeta Muhammad, por exemplo, na Ghazwat Ahzab, fez essa maneira de oração. O Imam Ali, alayhi salam, também. Então, nas guerras faziam numa maneira mais curta e mais rápida. 239. Mas, se temeis um inimigo, aqui, Hilmi Nasser, o tradutor, colocou essa palavra, um inimigo, mas não está no Alcorão. Pode ser inimigo ou qualquer perigo. Se temeis, orai
andando ou montados. Quando estiverdes em segurança, invocai a Deus e cumpri a oração como Ele vos ensinou o que não sabíeis. Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou duas maneiras de oração que vocês não sabiam, o islamismo que trouxe essas maneiras de oração, e faça quando tiver medo, tem perigo, nessa maneira mais rápida, e nos outros momentos, normal. Aqui quer dizer que فَإِذَا أَمِنْتُمْ, depois, quando estiver seguro, faça do jeito normal. Quer dizer que essa regra, esse tipo de oração sentado, deitado ou andando, é só como uma exceção nos momentos perigosos. E agora, versículos 240 e 241 e 42 fala sobre mais umas leis sobre as esposas, depois do falecimento do marido, depois do divórcio, como as páginas anteriores. Como você sabe, o Corão Sagrado, essa ordem que a gente tem não é uma ordem de temas, todos os versículos do divórcio, todos os versículos do casamento, todos os versículos de qualquer lei, não são numa página ou num capítulo. Então agora, falou um pouco sobre a oração do meio-dia, a importância da oração do meio-dia, ainda naquela época, no calor, na mesquita sem teto, sem sombra, e depois falou sobre a maneira específica de oração na guerra ou nos momentos perigosos, e agora volta para seu assunto. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. E os que entre vós morrerem e deixarem mulheres, devem deixar testamento a suas mulheres, legando-lhes provisão por um ano, sem fazê-las sair de suas casas. Esse versículo foi revelado quando alguém, com a família dele, migrou para a cidade de Medina e ele morreu, e os filhos queriam mandar a esposa, ou madrasta, embora. E quer dizer que até um ano vocês têm que deixar ela em casa e sustentar ela. E recomenda, Deus nesse versículo recomenda, os homens, quando sabem que daqui a pouco vão morrer, fazer um testamento. Porque na época, sabe, um homem tinha duas, três mulheres, e às vezes os filhos queriam mandar embora a madrasta da casa. Mas, se ela quiser sair, daí ela que sabe, depois de uns meses, se ela casar, quiser sair, voltar para a casa dos pais, ela que sabe, mas se ela quiser ficar, tem que deixar ela ficar. Uns interpretadores disseram que esse versículo foi revelado antes de revelar os versículos que falam sobre a herança. Na época as mulheres não tinham herança, então mandou não mandar as mulheres embora, sustentá-las, e depois, nos outros versículos, falou sobre as leis da herança. Mas os interpretadores dizem que não. Mesmo assim, seja hoje, além da herança, melhor, por exemplo, os filhos também vão herdar, a mulher também, e o falecido tem uma casa só. Se dividir entre eles, a mulher não vai chegar muita coisa para a mulher conseguir comprar um apartamento ou morar num lugar. Nesse caso, ainda esse versículo funciona e diz que até um ano ela tem direito de ficar e depois podem dividir a casa. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Expliquei, mas eu vou ler a tradução também. E se elas saírem, não haverá culpa sobre vós pelo que elas fizeram de conveniente com si mesmas. E Deus é todo-poderoso, sabe. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حقا على المتقين. E as divorciadas também direito de mimo conveniente e dever que impende aos piedosos. Dever para piedosos não está dizendo para todo mundo, quer dizer que para piedosos para mostrar que isso é uma recomendação, não é obrigação. Que depois do divórcio dão um presente mimo para a mulher divorciada. Quer dizer que mesmo quando você quiser divorciar, separar da mulher, tem que separar convenientemente. Dá um presente para ela esquecer o que você fez, por exemplo, os seus erros, o que aconteceu naquele tempo que vocês estavam juntos, depois do divórcio, além de dote, dão presente para ela. Os interpretadores dizem, não, esse versículo é para quando não tiver dote específico, né, determinado na hora do casamento. Então ela não vai ganhar dote, no mínimo tem que dar um presente para ela. Mas isso já foi explicado nos versículos anteriores que a gente já leu nas páginas anteriores. Então, eu acho a interpretação correta é daqueles sábios que interpretaram assim, que além de dote, é recomendado dar algo como presente. حقا على المتقين, os piedosos fazem isso. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Assim Deus toma evidente para vós os versículos para razoáveis. E agora no versículo 243 conta uma história. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. Ó Muhammad, você não viu? Quer dizer que você não está sabendo, porque essa história é muitos anos antes do profeta Muhammad, sabe? Ou não está sabendo a história dos milhares que saíram de seus lares e morreram. Deus disse para eles, morrem, e eles morreram, e depois Deus deu a vida de novo, ressuscitou eles. Quer contar a história do profeta Ezequiel, Hezqi ou Hezqiel, nome em árabe, português, Ezequiel. Esse profeta uma vez estava andando e encontrou vários mortos, milhares, mas tipo só ossos. Depois pediu para Allah subhanahu wa ta'ala dar a vida, ressuscitar esses mortos, na esperança de seres fiéis, adorando Deus. E Deus perguntou para o profeta Hezqi, que é um profeta dos filhos de Israel, né? Ele chama Bani Israel, que você quer mesmo que eu ressuscite? Ele disse, sim, pela sua misericórdia. E Deus Altíssimo ressuscitou. Mas a história que o que aconteceu, que eles morreram, tem duas interpretações. Dizem que na época, ou no Iraque, mas a maioria dos interpretadores disseram que foi na Síria, né, Levante na época. Naquela cidade chegou uma doença, como se chama, peste negra. E as pessoas ricas conseguiram sair, se salvar, e as pessoas que não tinham condição ficaram em casa, uns morreram, e outros também decidiram sair da cidade, mas morreram no caminho. Mas outros sábios, como tem um dito também do Imam Sa'd, traduziram dois ditos, interpretaram esse versículo, essa história desse jeito, que não foi tipo ficar em casa, não. O profeta deles, líder deles, chamou eles para participar numa batalha, jihad.
eles tinham que ir para uma cidade que os inimigos estavam explorando lá e estavam atacando. O líder deles, o profeta deles, pediu para eles sair e não deixar eles se aproximar mais e entrar na cidade e matar inocentes mulheres e crianças. Eles, para não participar na guerra, falaram, não, mas naquela cidade tem essa doença, tem essa peste. Então, se a gente chegar lá, todo mundo vai morrer. Então, eles não saíram para participar na guerra e morreram na cidade dessa doença. A doença chegou a eles. Quer dizer que se vocês, de medo da morte, não participar ou não obedecer à ordem divina do profeta, a morte vai chegar à sua casa. Versículo 243. Não ouviste, Muhammad, os que saíram de seus lares aos milhares, eram milhares de pessoas, para se percatarem da morte. Então Deus lhes disse, morreis. Em seguida, ele deu-lhes a vida. Por certo, Deus é obsequioso para com os homens, mas a maioria dos homens não agradece. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E agora esse versículo fala sobre jihad, já que o versículo anterior, como eu falei, a interpretação mais correta dos imãs é isso. Eles, para não participar na guerra, ter medo de morrer, ficaram em casa e pegaram essa doença e morreram. E agora nesse versículo fala sobre jihad. E combatei no caminho de Deus e sabei que Deus é onisciente, onisciente. E agora o último versículo dessa página fala sobre empréstimo. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. 7 vezes no Alcorão Sagrado Allah fala sobre empréstimo. Quando você tiver condição, empresta dinheiro, empresta o que alguém está precisando. E sempre Deus fala, Man yuqridullah, quem empresta a Deus. Quando você empresta algo para seu irmão, Deus como intermediário pega seu dinheiro e dá para a pessoa. Quer dizer que você está emprestando para Deus. Por que Deus fala isso? A interpretação é isso, porque Deus quer dizer que você não pensa assim, que talvez Ele não devolva, talvez eu perca meu dinheiro. Você não perdeu. Você colocou na mão de Deus. E Deus vai te dar, multiplicar esse dinheiro. Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Quem empresta um bom empréstimo a Allah, da palavra Allah, Deus, Ele lo multiplicará muitas vezes. Primeiro foi revelado aquele versículo que fala Man ja'a bil hasanati falahu mithluha ou falahu khayrun minha. Se alguém dá algo para uma pessoa, Deus vai dar algo melhor para ele. Daí o profeta Muhammad pediu para Deus, pela sua misericórdia, multiplicar mais. E foi revelado outro versículo para o profeta, depois de um tempo, que é Man ja'a bil hasanati falahu 'ashra amthaliha. Se alguém dá algo de bem para uma pessoa, para alguém, Allah subhanahu wa ta'ala vai multiplicar 10 vezes mais. O profeta Muhammad pediu mais para os doadores, para os emprestadores. E nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala falou, وَيُضَاعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, vai multiplicar várias vezes mais. Multiplicará muitas vezes. E Deus restringe e prodigaliza sua graça e a ele sereis retornados. Allah yaqbadu, isso quer dizer Deus, se quiser dar uma condição boa para alguém dar, se quiser complicar um pouco da vida a alguém, faz como uma prova dele, para sua paciência.
Então você não pensa que se eu doar, se eu emprestar, se eu fazer caridade, eu vou perder meu dinheiro. Não, Deus vai multiplicar, vai devolver mais. E você pensa assim, você está dando para Deus, não para a pessoa. Eu conheço umas pessoas, uns amigos meus, que eles têm um dinheiro, caixa, por exemplo, salário dele, salário da esposa dele, casal, colocam dinheiro nessa caixa só para emprestar. Porque tem um dito que diz, a recompensa do empréstimo é mais do que doação. Porque a doação você doa uma vez só, e já foi o seu dinheiro. Mas empréstimo, eles devolvem e você pode emprestar e resolver o problema de várias pessoas. Sempre quando eu preciso de um dinheiro, ou alguém precisa de pedir para mim, eu ligo para esse casal, tem alguma coisa na caixa? Sim, por exemplo, tem tipo, R$1.000. Tá, pode dar? Ah, quanto? 500, tudo bem. Eles escrevem 1 mês, 2 meses, 1 semana, para a pessoa devolver. E tem que pensar assim, que você está emprestando a Deus. Obrigado a todos, até a próxima sessão de recitação e interpretação do Alcorão Sagrado. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.